Uma boa noite a todos. Sejam sim bem-vindos a essa casa maravilhosa, que acolhe a todos com amor, com respeito, com carinho e principalmente com responsabilidade, que é assim que devemos encarar a nossa vida, com responsabilidade. Para que nós saiamos daqui melhores do que quando aqui entramos, vamos pedir bênçãos a Deus, a luz de Jesus, a corrente dos médicos espirituais, os benfeitores da casa, os mentores, os anjos, os protetores familiares, para que nos amparem, para que nós saiamos daqui mais equilibrados, curados, espiritualmente, mentalmente e no corpo físico. Assim vai ser com a nossa querida irmã Neuza. No capítulo 20, João, lá no versículo 1 ao 29, relata sobre a ressurreição de Jesus. Então, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e também Joana, se encaminharam ao sepulcro, uma vez que era do costume ungir o corpo após a morte, e assim o fizeram. E ao longe já avistaram que a pedra estava removida. Então se assustaram, chegaram mais perto, mas não entraram, e correram avisar os apóstolos. E lá chegando encontraram João e Pedro. E, relatando o fato, os dois correm para o sepulcro. João era mais jovem, chegou primeiro, mas não entrou. Avistou, mas não entrou. Viu que estava vazio. Pedro entra e relata que os lençóis estavam dobrados devidamente, cada um em seu local. Isso significou, então, que não roubaram o corpo de Jesus. E assim voltaram para os seus afazeres. E Maria Madalena encontra-se então com Jesus. E nesse encontro, primeiramente, ela não o reconhece, mas ele se mostra, se explica e então ela se prostra. E uma vez entendendo que era o mestre, ele diz a ela: vá aos discípulos e diga que eu estou vivo. E assim ela o fez. Então ela, relatando isso aos apóstolos, todos, então, um determinado dia, num tabernáculo, num lugar escondido, guardadinho, porque todos estavam com medo das represálias contra os cristãos. E lá estavam 11. Dos 12 faltava Tomé. E todo o local, todo lacrado, portas, janelas, e Jesus adentra. E a primeira palavra que ele diz é: a paz esteja com vocês. E sopra sobre eles o dom do Santo Espírito. E se vai. Relatam isso a Tomé, e Tomé não acredita. Pois bem, passou-se uma semana e lá estavam eles reunidos de novo, no mesmo local, fechadinhos, e eis que Jesus adentra.
dizendo novamente: a paz esteja com vocês. E se dirige a Tomé: Tomé, coloca aqui o teu dedo nas minhas chagas. E então Tomé coloca e prostra-se diante de Jesus. E aí vem a represália: Tomé, você acredita porque você viu. Feliz daquele que crê sem ter visto. Então, a partir daí, nós vamos começar a conversar um pouquinho. Bem rápido, senão não dá tempo. Felizes somos nós que cremos sem ter visto Jesus. Graças a Deus. Porque a fé na vida, ela é algo essencial. E há uma aliança indissolúvel entre fé e esperança. E para que nós possamos entender melhor o que é essa aliança, vamos citar um exemplo, como o Sol e a Lua. A Lua não tem luz própria, mas reflete a luz do Sol. Jesus personifica então a fé e os discípulos a esperança, sustentada pela fé. Nossa sintonia com o Mestre Jesus transforma-se em luz em nossa vida. A lua, ela clareia o caminho em noites escuras, como a nossa esperança nos ampara nos momentos trevosos da nossa vida. O sol que ilumina, fecunda a terra, como a fé em ação que fortalece, nos conectando com o Criador. Enquanto a luz da lua, refletida, mostra os obstáculos da vida, a luz do sol distingue e nos mostra a forma de não tropeçar. A fé, então, é fonte de energia. A esperança, ela enobrece aquela semente das boas ações que nós guardamos no coração, mas que ainda não germinou, mas que vai brotar e vai florescer. Mas é a fé que as colocam em ação. Portanto, a esperança sugere, enquanto a fé realiza. A esperança nos leva ao anseio de produzir luz própria. Quem alimenta a esperança está sob o impulso da fé. Quando nós buscamos Jesus como nosso modelo e guia para segui-lo, nós absorvemos essa energia, essa luz do Cristo. Aquele exemplo dado então de sol e lua nos esclarece que o sol produz a luz, a lua reflete esta luz, assim como a fé
que sustenta a nossa esperança. Saulo, quando então era doutor da lei, era um cobrador de impostos, era perseguidor dos cristãos, depara-se com o sol, Jesus, a luz. E isso faz com que ele desperte. E isso faz com que ele passe a refletir como a lua intensa reflete a luz do sol, a luz do Mestre Jesus. Então ele reformula sua vida pela fé. Passa de perseguidor de cristãos a defensor dos ideais e das ideias da Boa Nova. Então, Saulo de perseguidor, agora ancorado nesta fé e alimentado pela esperança, converte-se no pregador do Evangelho, dos preceitos do Cristo, transformando-se então em Paulo, o apóstolo dos gentios. Bem-vinda seja a esperança e bendita seja a fé. Então, meus queridos, a nossa bendita doutrina nos mostra a importância, o caminho da compreensão através da nossa fé raciocinada. E isso é o grande diferencial, porque isso amplia a nossa visão, isso faz com que nós compreendamos a justiça divina, esclarece, descortina aquele véu dos mistérios, os dogmas declarados pelas outras religiões. E assim, embasados nessa consistência, nós alimentamos mais, com segurança, a nossa esperança. Quem embasa a fé na materialidade é tal qual aquele que firma seus pés em areia movediça. Mesma coisa. Não tem muita diferença, não. A fé, então, tem o seu efeito contrário. Por quê? Vou tomar um golinho d'água. O tempo muda, né? Já vi. Ela acaba sufocando a esperança. Por isso ela tem efeito contrário. Por quê? Vejam bem, a vivência, a convivência, o dia a dia, com os problemas, com as dificuldades, com os tropeços, com dores de separação, por exemplo, de um ente querido, e aí vê aquele castelo ruído, tudo desaba, perde o chão, o coração estremece e a alma fica vazia, porque vê que aonde ele embasava a sua fé, aquele que se foi, nada levou, tudo aqui ficou. Aquele que foi,
Só estava levando na sua bagagem o quê? O que fez de bom e o que deixou de fazer. Então, essa fé é uma fé inconsistente. E a nossa amada doutrina, está difícil, nos mostra, nos esclarece que tudo a nós é emprestado por um tempo. Não somos donos de nada. Por isso entendemos, sim, como dor de separação. Enquanto todos falam em perda. Mas temos que raciocinar em cima disso. Porque ninguém perde aquilo que não tem. Não tem lógica. Eu perdi. Perdi o quê? Nada. Eu não sou o dono de nada. Tudo me é emprestado. Para que eu possa evoluir. Para que eu possa crescer. E assim é a nossa vida. Portanto, a fé no Criador nos preenche. A fé no Criador é aquela semente de esperança que vai crescer, que vai fortalecer, que vai florescer e vai dar frutos. Não é igual para todo mundo, porque vai de acordo com a qualidade da semente e com o solo em que ela caiu. Mas todos nós vamos produzir. Como diz a parábola, uns 100, outros 80, outros 50, outros 30 por um, mas vai produzir. Dá tempo ainda de comentar algumas coisas sobre algumas parábolas ditas por Jesus e até casos ocorridos sobre a fé. Marcos no capítulo 4, Lucas no capítulo 17, relata a parábola da sementinha de mostarda. E sobre o olhar da matéria, esse reino é uma semente de mostarda. Mas, depois de estudos, de análises, como essa semente se dilata, germina, cresce, torna-se um grande arbusto. Assim, o conhecimento do reino de Deus, dos céus, cresce em nós, dilatando nossa visão, tornando-se uma moral melhor, uma espiritualidade melhor, mexendo sim com o nosso intelecto, fazendo-nos evoluir intelectualmente. Também podemos citar a fé que move montanhas. Está lá em Mateus 17, 20, em Marcos 11, de 12 a 14. Enquanto o medo cria montanhas, a fé as remove. Pois a fé em ação, essa sim é o que vale, que é a expressão pura de amor, de caridade. Move tudo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra que a fé não precisa ser grandiosa,
mas ela precisa ser verdadeira. E isso é o que basta. Também podemos citar, dá tempo. Podemos citar no capítulo 9, em Mateus, e em Marcos, no capítulo 5, no versículo 27, a mulher que sofria de um mal há 12 anos. E ela tinha tanta fé que ela dizia que ao tocar o manto do Mestre, ela ia se curar. E no meio da multidão, centenas de pessoas rodeando o Mestre, ela consegue tocar as vestes de Jesus. E no meio de tantas pessoas, Jesus diz: alguém me tocou. E os discípulos falam: mas mestre, quantos barrão aí o senhor já levou aí nesse meio? E o senhor vai falar que alguém te tocou? Sim, tocou o coração. Aquela mulher, sim, tinha a fé verdadeira. E aquela fé a curou. É isso que nós precisamos alimentar na nossa vida, para que nós possamos enfrentar o dia a dia, as dificuldades, os perrengues, né, que não são fáceis, e também ultrapassá-los, cabeça erguida, a esperança fortalecida, porque Deus é nosso Pai, porque Jesus nos ama, e porque nós temos sim a confiança de que tudo vai dar certo, de que o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje, e que tudo passa. E eu queria aqui finalizar com um pensamento de, não podia ser outro, nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajude-me a lembrar que os teus planos são muito melhores que os meus. Muito obrigado por me ouvir.